Fala, carequetes e carequites, tudo belezura? Eu sei que Carequinha falou que ia dar um tempo nos vídeos, porque ele tá de férias do trabalho dele, e aí eu ia tirar férias do canal também. Só que a gente tá enfrentando uma polêmica daquelas da casa do Carvalho, e aí o Carequinha se sentiu na obrigação de dar a opinião deles pra vocês. Grande bosta! Não que a minha opinião sirva de parâmetro pra qualquer coisa, mas como tá todo mundo dando opinião, e tem muita gente idiota dando opinião, o que custa mais um idiota, esse que vos fala, dar a opinião dele também. E como eu sei que meus carequetes estavam com saudade de mim, mesmo com uma semaninha de diferença de um vídeo pro outro, aqui está. Carequinha hoje vai fazer uma análise do assunto mais badalado do momento, a PEC que visa o fim da escala de 6x1. E eu vou explicar o porquê que eu sou contra essa PEC e porquê que você também deveria ser. A não ser que você seja uma pessoa bem besta, bem burra, que não consegue entender o que está na sua cara. Mas se você for, mesmo assim o Carequinha vai esfregar na sua cara para você conseguir entender. Ai, que bruto! Então fica aí que depois da musiquinha, Carequinha vai dar a opinião dele. Você também pode deixar a sua aí nos comentários, deixando um like, deixando uma inscrição, clicando no sininho, xingando ou elogiando, fica a seu critério. Só saiba que eu vou te xingar de volta se você me xingar. Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta! Vai! Fala pessoal, já voltei. Então, sem enrolação, a gente vai começar a falar da PEC que visa acabar com a escala de 6x1 no trabalho. Para quem não sabe, 6x1 é aquela escala maldita que eu conheço a fundo, porque eu já trabalhei por muitos anos nela, onde você trabalha de segunda a sábado e folga um dia da semana. Depende também da escala, tem gente que folga só no sábado e trabalha no domingo, mas você trabalha 6 dias e folga um. E aí agora veio essa PEC, que ela visa acabar na base da canetada com essa escala de 6x1, que é sim uma escala escravizadora, quase que subhumana e tal, mas pera lá, tem muita coisa envolvida nessa história. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. E antes de tudo eu quero falar que o motivo de eu ter gravado esse vídeo é justamente esse tipo de visão imediatista, emocionado que o brasileiro tem. Porque quando sai uma notícia dessa, uma polêmica, o brasileiro já corre pra sair na porrada e... eu quero dar minha opinião, sem ter lido porra nenhuma. E é isso que tá acontecendo, as pessoas não leram a porra da PEC, não sabem do que se trata, e aí a narrativa está sendo vendida como quem é a favor da PEC quer que o trabalhador tenha liberdade para viver a vida dele, e quem é contra a PEC é um filho da puta que quer que o trabalhador se mate de trabalhar até a morte e é um capitalista safado, egocêntrico. Filho da puta! E obviamente, como eu sempre te falo, política não é preto no branco, não é uma coisa simples. Sempre tem 1, 2, 3, 4 mil lados para você analisar. Primeiro de tudo, é importante frisar que essa PEC, que foi apresentada pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL, ela visa alterar o artigo 7 da Constituição, no inciso 8, que trata da jornada de trabalho, propondo a mudança de 6x1 para, e aí que está o pulo do gato, 4x3. O que significa isso? Você trabalharia 4 dias na semana e folgaria 3. Então você trabalharia segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo você teria de folga. Nossa, careca, é um paraíso. Eu faria muito churrasco, beberia muita cerveja. O sino da igrejinha faz belim, bem blom. Da meia-noite o galo já cantou. Da meia-noite o galo já cantou. Sim, mas você também ficaria sem emprego. E aí você teria mais tempo para tomar sua cervejinha e comer seu churrasco. Contanto que você guarde seu dinheirinho até lá, né? Porque para arranjar outro emprego vai ser uma bosta. Exatamente isso que eu estou falando. Esse é o tipo de proposta que vai incidir direto na economia e vai afetar o mercado de trabalho. Vamos pelo básico. A gente sabe que qualquer aumento de tributação, de oneração para o empreendedor, ele transfere para o preço final do produto. O governo mete imposto, ele aumenta o preço do produto dele para compensar o imposto. O governo aumenta salário mínimo, ele aumenta o preço final do produto dele para compensar o aumento do salário. Os produtos, seja lá de que produtos a gente está falando, alimentícios, vão encarecer.
Porque se é uma proposta que é tão global que vai obrigar todas as empresas a mudar de 6x1 para 4x3, perdendo 2 dias de trabalho de produção, óbvio que isso vai acarretar aumento de preço de tudo, desde eletrônico, eletrodoméstico, alimentação, segurança, polícia, hospital. Loteria! Então a gente tem uma proposta totalmente radical que quer mudar de 6x1 para 4x3. Aí vem o pessoal que fala, mas a proposta ela é radical para poder, depois da negociação, ela ser diminuída para 5x2. É aquela mesma lógica de quem quer vender um produto, coloca o preço 2.000 para ir baixando, porque ela espera que venda por 1.000, entendeu? Mas assim, isso não é uma coisa certa. Isso aí vai depender de negociações lá no parlamento, e isso aí a gente está supondo que vai ser diminuído na base da negociação para 5x2. Existem muitas empresas que funcionam 5x2. Aliás, eu acho que a maioria é 5x2. A minoria são 6x1, acredito. Mas, mesmo assim, eu considero não sendo uma boa ideia. Primeiro de tudo, a gente tem que entender, pelo menos pra mim, que sou um cara que sou liberal na economia, é aquela frase clássica, clichê, conservador nos costumes, liberal na economia. Mas essa é a verdade. Eu sou um cara que defendo a não interferência ou a interferência muito pequena do Estado na economia. Não sou ANCAP, porque eu não acho que o mercado tem que ser livre, totalmente livre de amarras morais, embora sempre vai vir um ANCAP nos comentários falar que não, os ANCAPs não são livres das amarras morais, mas aí eu esfrego o vídeo de ANCAP falando que é a favor de aborto, que é a favor de liberação total das drogas, e aí o cara fica sem argumento. Realmente. Mas enfim, estou divagando como sempre. Eu sou um cara que sou a favor do Estado interferir o menos possível na economia, porque a economia é uma máquina que ela deve girar sozinha. Isso aí não é eu que estou falando, isso não é uma visão utópica, isso aí já está provado pela escola austríaca, está provado matematicamente. Você tem o Mises falando isso, você tem Milton Friedman falando isso, Roberto Campos aqui no Brasil, você tem uma cacetada de gente, isso aí é um fato. A economia, quanto menos você mexer nela, mais livremente ela vai fluir. Porque a economia, ela é praticamente como uma matemática do caos. Lembra aquela história do o bater de asas de uma borboleta numa floresta amazônica pode causar tornados lá do outro lado do mundo? A economia é meio que assim, você dá um peteleco nela aqui, as coisas vão rodando, no final o peteleco que você deu virou uma explosão, uma bola de neve. E quando você dá uma canetada para obrigar empresas a diminuírem a escala de trabalho, isso vai ter consequências. Esse é o problema do brasileiro, ele só consegue ver de forma imediata. Eu quero diminuir de trabalhar, mas a economia depois vai ficar uma bosta. Não quero saber, eu quero folgar e quero comer meu churrasquinho e beber minha cervejinha. Foi isso que fez tantas pessoas votarem num cara que ofereceu picanha e até agora ninguém viu uma grama dessa picanha. Ou seja, essa proposta do fim dos 6x1 é a nova picanha, que todo mundo acha que vai ter alguma vantagem. O grande problema do brasileiro, que é a cultura da vantagem, e não vai ter porra nenhuma, porque assim como a picanha, que mesmo que isso venha a ser aprovado, o que eu acredito que não vai acontecer, mas iria impactar muito negativamente na economia. E eu já falei várias vezes que eu não sou bom de matemática, então eu não sou bom, consequentemente, de economia. Eu falo de cabeçada, então eu não gosto muito de entrar nos detalhes de economia. Mas assim, tem coisas que as pessoas estão falando sobre essa PEC que o simples fato de ter lido ela já tiraria algumas dúvidas. Por exemplo, eu já vi gente que é até contra a PEC falando isso aí vai causar problemas porque os empregadores simplesmente vão diminuir os salários. Isso aí é uma lógica realmente básica. Só que, sabe o que é pior nisso tudo? É que essa PEC fala que é para diminuir a quantidade de dias trabalhados sem diminuir o salário. Ou seja, ela está pegando o empregador e falando: você vai deixar seu trabalhador trabalhar menos e vai pagar a mesma quantidade de dinheiro que você paga por um 6x1. Ou seja, isto é um absurdo. Isso é um absurdo! Isto é mais uma daquelas políticas socialistas que querem meter a porra da mão
no sistema econômico e fazer tudo à força. E a gente já viu 1000 vezes com exemplos práticos, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Nicarágua, foda-se, que isso não dá certo, que isso dá merda. Então o que a gente tem é um projeto, uma PEC, que foi escrito por uma pessoa que não tem um entendimento necessário. Inclusive a PEC ela tem erro básico de matemática, porque ela fala duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais. Só que você for pegar 8 vezes 4, que são 4 dias de trabalho, 8 horas diárias, e isso aí dá 32 horas, e não 36 horas. Então a senhorita Érica Hilton, do PSOL, tirou essas 4 horas adicionais de trabalho direto do fundo do... Reflita um segundo sobre o que você está falando. Cérebro dela. E não tem a ver com hora de almoço, não. Eu olhei a PEC, eu li a PEC e ela não fala de nada referente a contabilizar hora de almoço, horário de lanche, seja lá o que for. E sabe o que é pior? É que uma bosta de um texto desse já atingiu, na manhã dessa quarta-feira, hoje, dia 13/11, o número de assinaturas necessárias para tramitação no Congresso Nacional. Então o negócio já está correndo, então já está começando a ser debatido, como algumas pessoas queriam. Um texto bosta desse, com erro de matemática, mas que quer resolver um problema econômico trabalhista na base da canetada. Coisas de PSOL, né? Para pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos? Porque, de fato, se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. Cada jumento que me aparece pela frente, puta que eu pariu, puta que eu pariu. É importante a gente entender que, como eu falei anteriormente, o brasileiro ele tem essa visão imediatista. Eu costumo comparar com algumas pesquisas que tem. Por exemplo, você chega para pessoas na rua e oferece: você quer R$5 agora ou você quer R$20 daqui a uma semana? Pela lógica, as pessoas iriam querer mais dinheiro, mas não. O que acontece é que as pessoas querem os R$5 agora do que esperar R$20 semana que vem. Porque as pessoas, de modo geral, o brasileiro mais do que o resto do mundo, é muito imediatista. Ele vê uma coisa agora e ele é emocionado, ele quer aquilo agora. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas estão vendo a possibilidade de diminuir a carga trabalhista e eu quero, igual criança. Só que elas não pensam um passo depois, que é o impacto econômico. Você teve um exemplo disso, claro, em 2015, quando uma PEC que visava regulamentar o trabalho de domésticas, de empregadas domésticas, foi aprovado e ele não teve um impacto positivo, porque ele visava garantir direitos trabalhistas, carteira assinada, FGTS para as empregadas, e todo mundo pensou, claro, as empregadas merecem, elas merecem ter todos os direitos, afinal é um trabalho digno como qualquer outro, sim, concordo. Só que o que aconteceu foi que a maioria das empregadas foi demitida e o trabalho informal voltou a crescer. Porque empregada doméstica é uma coisa, não que eu tenha, já deixo claro isso, que eu sou pobre, não tenho empregada doméstica, mas empregada doméstica é uma coisa que a gente contrata quando precisa. Porra, não faz sentido você ficar pagando, por exemplo, salário para uma empregada se você vai viajar uma semana. Então os patrões decidiram abrir mão das empregadas de carteira assinada e continuar com elas de modo informal, e elas também preferiram. Então é isso que algumas pessoas têm uma enorme dificuldade de entender, que as coisas elas têm que ser analisadas com base em todos os níveis de afetação, de consequências que elas vão trazer. Não adianta você analisar uma questão importante dessa só do ponto de vista que está na sua cara. Você tem que pensar, você tem que pesquisar para ver qual vai ser o impacto disso depois. Comparar com o que já foi aprovado e ver se vai dar certo ou não. Uma coisa que eu acho muito engraçado é que, por mais direitos trabalhistas que o Brasil tenha, as pessoas continuam querendo ir para países como os Estados Unidos, onde os direitos trabalhistas são bem menores, só que as condições de vida são melhores.
É por questão porque lá ganha mais dinheiro. Sim, mas ganha mais dinheiro talvez porque lá o empregador não tem tanta oneração do Estado. Por exemplo, lá você ganha por hora. Se eu quiser hoje trabalhar 2 horas, eu vou ganhar equivalente a 2 horas. Se eu quiser trabalhar 10 horas, eu vou ganhar equivalente a 10 horas. Isso que é o certo. Deveriam haver PECs para mudar o sistema trabalhista para esse tipo de remuneração. Ah, isso não vai dar certo, não sei o que. Vai dar certo sim, porque é assim que o Uber trabalha. E os Ubers estão muito bem obrigados. Eles só não estão melhores porque o porra do governo, a porra do Estado, fica querendo meter a mão no Uber direto. Mas, pô, quantas vezes eu peguei o Uber de madrugada que falou: ah, eu vou rodar a madrugada inteira hoje até de manhã porque hoje tá cheio de festas no Rio de Janeiro e eu quero ganhar dinheiro. Ou exatamente o contrário. Ah, hoje eu vou encerrar o dia cedo porque tá ruim. Então é isso. Você ganhando por hora resolveria essa questão. Você quer ficar 4 dias em casa e tirar 3 dias de férias? Ok, mas você vai ganhar só por esses 4 dias. Agora, você querer ficar 4 dias no trabalho, 3 em casa e ganhar a mesma coisa que alguém que trabalha 6 dias, isso é absurdo, isso é egoísmo, isso é idiotice sua, da pessoa que escreveu esse projeto e de quem está apoiando. Agora você entende por que você apoiar esta PEC é uma idiotice? E é isso. Careca chutou o pau da barraca, sobrou xingamento pra tudo quanto é lado, mas afinal de contas é pra isso que tu vê os vídeos do Careca, né? Mais uma coisa, esse vídeo foi uma exceção. Eu continuo querendo tirar minhas fériasinhas, então pode ser que semana que vem apareça outro, pode ser que não apareça. A gente está no esquema de roleta russa aqui no canal do Careca. No mais, beijo, não esqueça e tchau!